Olá pessoal, eu sou o Márcio Tavares e esse é o Popcast. O Popcast é uma iniciativa da Pop Trade, uma empresa especialista em trade marketing. E o nosso objetivo aqui é amplificar a voz do trade marketing, trazendo sempre profissionais importantes, destacados dentro do negócio de trade marketing para compartilhar conosco as suas experiências, a sua visão dessa área que é tão importante, tão querida para nós. Você pode assistir esse e os demais episódios nas principais plataformas digitais e você pode também ver o vídeo no nosso canal do YouTube. Então, entra lá, segue o nosso canal e se você gostar, dá um like. Todos os outros episódios estão lá também. Lembrando que estamos na segunda temporada do nosso Popcast e hoje nós temos aqui estamos inovando mais uma vez, trazendo dois profissionais muito importantes para a Pop Trade. Nós temos os dois diretores de operação, pessoas extremamente relevantes dentro do nosso negócio, que vão nos dar uma visão de como se comanda uma operação de trade no Brasil inteiro. Então, sejam muito bem-vindos, Claudinei Silva e Fábio Miranda. Que bom estar com vocês aqui. Prazer é nosso, Márcio. Prazer imenso estar aqui nessa oportunidade. Muito bacana. Prazer estar com vocês aqui, super feliz e vamos bater um papo aí sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é trade marketing. Vai ser divertido, vai ser divertido. Pessoal, eu sempre começo aqui tentando entender da onde vem esse personagem do trade marketing, da onde essa pessoa surgiu, qual é a formação, quais são os desafios que enfrentou na vida, aqui, como é que trilhou a sua carreira. Então começa com a gente aí, Claudinei. Como é que foi a tua carreira para chegar até aqui? Vamos lá. Falar um pouco da gente, acho que é sempre mais fácil, mais simples, mas quando eu olho para a minha carreira, eu comecei como promotor na área de trade marketing. Olha que bacana, pessoal. Mais um que começou lá na base da pirâmide e chegou ao cargo de diretor de operações. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei como promotor temporário, né? Fiz ações primeiro, né? Fiz ações para inúmeras empresas, né? Grandes indústrias, mas não imaginava, não conhecia esse mundo, né? Então, fui, obviamente, há mais de 20 anos e hoje eu olho para trás e vejo o seguinte, cara, um jovem que precisava trabalhar, né, conseguir conquistar seu dia a dia, uma família simples, humilde, né? Sempre morei em São Paulo, aqui na Zona Norte, e eu costumo dizer o seguinte, que nada vem esse trabalho, né? Você se dedica, estuda, aprende, se comunica bem, isso vai levar você distante. E eu lembro claramente que a primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa de bebidas. Um evento e ia participar de rodeios e a gente tinha um speech, né? Tinha que decorar o produto, falar para o consumidor entender aquilo. Então, cara, eu lembro que a bebida era envasada num barril e ficava ali um período grande. E eu tinha que lembrar isso no discurso, né? E o cliente ficava ali olhando para mim, pensando, né? Eu falava, meu Deus, que difícil isso aqui, né? E hoje eu vejo, né, o promotor, hoje na cadeira de diretor de operações, eu vejo o promotor fazendo a mesma coisa, né, com os nossos clientes, mas trabalhei em agências inicialmente, depois eu tive uma oportunidade de trabalhar como supervisor, aí assumi o primeiro cargo de liderança. Meu primeiro cargo de liderança foi na Samsung. Eu trabalhei numa agência de trade e ali eu fiquei quase um ano e meio como supervisor. E eu lembro até hoje que eu tinha 50 promotores. E a gente implementou um projeto que inicialmente era temporário e de repente veio a equipe efetiva e veio aquela sensação de dizer, poxa, e agora? O que eu faço, né? E novamente, você se dedicar ao trabalho, você se dedicar, entender quais são os canais que você está atendendo, qual é o seu cliente, qual é o cliente do seu cliente, cara, como é que você entra na loja, né? Que era esse o meu trabalho. O supervisor, cara, eu tenho um promotor que está na loja, ele precisa de ajuda para vender, eu preciso ajudar a loja a vender mais. E aí, pela primeira vez, eu lembro que eu queria pôr uma TV na porta da loja. Foi a história mais engraçada da minha vida. Eu quero pôr a TV na porta da loja. Aí o cara falou, não, para pôr a TV na porta da loja você tem que pagar. Aí eu,
pagar para pôr a TV que você vai vender na porta da loja. Maluquice isso, não é? É loucura. Você fala assim, como pode, né? Eu fazer um negócio desse. Então, no final do dia, eu aprendi muito com isso. E ter relacionamento, gerar relacionamento. E a gente está falando de gente, de pessoas. No final do dia, não importa se é o consumidor, se é o vendedor, a gente está falando de pessoas. E as pessoas são simples, Marcos. As pessoas, elas gostam, elas têm a sua peculiaridade, seu gosto, suas qualidades, as oportunidades de melhoria, mas eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, né? Entender quais são os problemas e as dores. E aí passei um ano ali e recebi um convite. Aí comecei a me especializar mesmo em trade. Trabalhei na Samsung por 10 anos lá. Foi uma jornada incrível. Eu lembro que eu era... Que é um MBA, né? Trabalhar na Samsung com os coreanos é um MBA. O asiático ele é diferente, né? E os coreanos ainda mais. Eles têm uma... Eu lembro que muito disciplinados. Né? São militares, né? Assim, tem eles são muito fortes a disciplina deles, como você comentou. Mas é muito bom, porque isso te faz crescer. Claro. Né? Isso você aprende demais. Desafia, né? todo dia. A todo momento. E eu lembro que quando eu entrei, eu era o assistente do estagiário. Né? Eu saí da liderança e agora eu não tinha mais nenhum liderado. Então, foi impressionante isso para mim. Agora, quando eu passei por todas as áreas dentro da Samsung, trabalhei em administração de vendas, logística, financeiro, marketing. Eu fui a pessoa responsável por abrir a primeira loja da Samsung no Shopping Morumbi, digitalizar 100% ela. Imagina, hoje a Samsung tem mais de 200 lojas no mercado, evoluiu muito, mas foram 10 anos muito gratificantes, assim, foram 10 anos de aprendizado. E o que eu mais me identifiquei foi com o trade. Quando eu comecei a cuidar da equipe de campo, cuidar de como a gente pode vender mais, como é que a gente trabalha e novamente a gente vai para as pessoas. Seja a ferramenta que você aplique em trade, seja qualquer processo, no final do dia você precisa que a pessoa faça. Eu achava muito engraçado que assim, a gente chegava dentro do escritório, na reunião, né? Inúmeras pessoas falando, não, olha, nós vamos fazer o plano A, o plano B, o plano C. Aí tudo bem, tá tudo combinado, a gente chegava lá, tá, e agora? Como é que a gente faz para aquela pessoa estar lá no campo realmente conseguir entregar isso? Então, minha função era essa. Eu tinha que fazer com que o time soubesse vender e entender a vida como ela é. Porque eu acho que esse é o grande segredo do trade. Como é que você impacta o consumidor lá, né? E aí a minha jornada vem por isso. Eu passo, depois de 10 anos, passo para a Lenovo. Trabalhei 2 anos, aí eu mudei ainda com os asiáticos, né? E aí eu vou agora trabalhar com chineses, né? Uma cultura completamente diferente dos coreanos, completamente diferente. E a gente vê um desafio muito grande, né, de comunicação também, eles entenderem o mercado brasileiro. A Lenovo não era conhecida, eu lembro que foi muito engraçado, a gente tinha uma agência nos atendendo, a agência falou, eu comprei um produto da Lenovo, um tablet da Lenovo? É mesmo? A Lenovo não trouxe tablet ainda, não? Aí ele me mostra, era um tablet da Lenox. E as pessoas não conheciam quem era a Lenovo, né? E a gente tinha esse desafio também. Então, cara, como é que você traz uma marca para um mercado onde as pessoas não conhecem, o consumidor não conhece, como é que você ganha a confiança dele, essa construção de marca? Então, aprender isso. Imagina, eu estou falando do promotor, o Claudinei, que morava lá na Zona Norte. Minha mãe se formou aos 64 anos de idade. Meu pai não tinha segunda série, né? Então, poxa, você fala, como é que agora eu estou aqui ajudando uma marca a fazer algo extraordinário que é crescer no Brasil. Fui convidado para um projeto, fazer um projeto na Colômbia. Eles gostaram muito do que foi feito aqui. Fui implementar o trade na Colômbia. Olha que legal. Virou benchmark a operação aqui. Virou benchmark aqui. E aí a gente, olhando para isso, você fala assim, poxa, é sinal que está dando certo. E aí você vai olhar para o mercado no mundo, é algo extraordinário. E aí eu tive uma grande oportunidade de conhecer a Pop, né? Trabalhamos juntos, aliás, uma empresa, eu vou chover no molhado aqui, né? Falar, pô, ele vai fazer o jabá dele sem aqui. Jabá, sem jabá. Não, mas é uma empresa fantástica, acho que todas as pessoas que passaram ou estão aqui na Pop
não tenho que comentar, é uma empresa de pessoas, é uma empresa de gente. E há quantos anos nessa cadeira, então? Eu estou aqui na cadeira de diretor, eu estou há 3 anos. Agora, na Pop, eu já tenho quase 9 anos aí que eu estou aqui. Entrei cuidando da Samsung, 7 anos cuidando da Samsung ali. E aí recebi o desafio de cuidar de múltiplas contas. E é uma loucura, mas... Isso fica para frente. Próxima. Fábio, e você? Como é que é essa tua carreira aí? Bom, Marcião, eu vim da indústria, né? Então a minha carreira, eu tenho mais ou menos metade, né? Agora já passei da metade, então eu estou mais ou menos 10, 12 anos de indústria, 12, 13 aí já de agência, né? Então eu sou formado em informática, minha primeira formação é informática, ciência da computação. Meu primeiro emprego foi estagiário na Linhas Corrente. Linhas Corrente. E eu falo que eu tive a sorte de todas as indústrias que eu trabalhei, eu já era consumidor dos produtos antes de entrar. Então foi assim na Linhas Corrente, porque eu empinava pipa, né? Então nasci na Moca, morei ali meus primeiros 30 anos na Moca, só mudei quando de fato eu casei, né? E então comecei na Linhas Corrente e depois tive uma oportunidade de entrar como terceirizado de informática na Gillette, né? Eu lembro que isso foi em 90, nossa, vou entregar a idade aqui, mas em 98. Quando a Gillette ainda era independente, não isso, tinha feito a fusão com a Procter. A fusão veio só em 2003, né? Então, 97, 98. Pra você ter uma ideia, eu entrei quando a gente estava implantando notebooks para a equipe de vendas. Olha só. Então, eu entrei numa célula chamada Help Center de vendas e eu entrei como um analista de suporte ali para ajudar a implementar os notebooks, um sistema de vendas, que era um sistema que vinha quadrado, era um sistema global, enfim, mas foi muito bacana. E aí começou, assim, minha primeira viagem de avião, nunca tinha feito nada disso, né? Então, foi a Gillette que me proporcionou para implementar, fomos para um hotel no Sul, uma convenção, né, como as indústrias sempre fazem, né? E eu estava conhecendo tudo ali naquele momento. E aí, depois acabei virando o líder da célula de Help Center de vendas e depois de alguns anos, 4, 5 anos, mais ou menos 2003 exatamente, fui convidado para uma vaga interna, né, através da minha gestão, para uma vaga de analista. Então também, tanto financeiramente como escopo, um pouco do que o Ney contou aqui de quando ele entrou na Samsung, né? Então você era o líder, tinha uma equipe, tinha os seus KPIs, suas metas, e de repente você vai virar um analista ali, numa área de Customer Services, que eu mal conhecia, né? Mas era a minha chance de entrar numa empresa como a Gillette, que, né, super admirada, e etc. Marcas, na época eram Gillette, Duracell e Oral-B, as marcas, então só marca líder aí de mercado. E eu abracei a ideia na época, né, dei um passão para trás financeiramente, porque também era líder ali, etc. E eu lembro até hoje que a Kátia Souza, que era minha gestora, ela falou, olha, ela só me falou isso depois, na verdade, né? Era a vaga que tinha, ela queria me puxar e me deu essa oportunidade e eu abracei. Depois de alguns meses, surgiu uma vaga em planejamento de vendas. Aí ela me contou isso, falou, olha, era aqui que eu queria te trazer, mas eu não tinha vaga, eu queria que você viesse, mas que bom que você topou. Então, passei em Customer Service, tive uma aula de... Pra você ter uma ideia, o sistema não calculava substituição tributária, porque as regras tributárias do Brasil são super tranquilas, né? Então, o sistema não calculava, um sistema gringo, e você pega os grandes players, pega um Walmart da vida, se não bater o centavo da nota, devolve o pedido. Simples assim, né? Então, tive uma aula de substituição tributária, tal, acabei fazendo em Excel um simulador para o time de vendas para eles poderem calcular a substituição tributária e passar para o cliente o valor certo do pedido. Aí, depois disso, fui para planejamento de vendas, aí fui conhecer todo o trâmite de planejamento, de definição de meta e falar de inventário. Então, comecei ali o meu super MBA ali também, numa isso, grande escola, né, com profissionais que eu admiro até hoje, assim, acho que sou muito grato a todo mundo que cruzou meu caminho ali na Gillette, porque eles me ajudaram a ter uma parcela importante da formação do profissional que eu sou hoje, né? Depois assumi a área de planejamento de vendas em determinado momento, agreguei a área era chamada de controle de vendas, mas era a parte toda de budget,
das regionais e etc. Né? Então, assumi essa área também. E comecei a ouvir falar de uma área chamada Trade Marketing. E a Gillette, o que é legal, foi legal para mim, a Gillette nunca teve, nós naquela época não tinha um plano de carreira estruturado como a Procter implementaria assim depois da compra. Só que na Gillette, você cavava o seu espaço trabalhando, né? O Ney colocou super bem, nada vence o trabalho, né? Nada vence o esforço. E eu fui trabalhando, as coisas sempre foram acontecendo para mim ali a cada ano e meio, assim, parecia até um plano de carreira estruturado, mas de fato não existia. Tinha lá as avaliações, etc., mas não tinha um plano super bem definido de caminho ali de carreira, né? E aí um dia eu comentei com uma das pessoas lá dentro, falei, puxa, cara, explica mais o trade, etc. Eu lembro até hoje, era o trade varejo atacado, né? Era a divisão. E você devia ter 3 pessoas em cada. 3 pessoas para atacado, 3 pessoas para varejo. Esse era o 3, trade 4 market. pessoas, exatamente. E aí eu sinalizei lá para uma pessoa, falei, olha, o dia que tiver oportunidade eu queria. E tempos depois surgiu a oportunidade, era uma vaga era um assistente sênior na época de trade varejo. E aí eu fui, né? Então era, como eu falei, organizado por canal, então eu cuidava de Gillette, Duracell, Oral-B por canal varejo, respondia para uma gestora. E aí começou o meu contato com o trade marketing, começou ali, né? Meados de 2000 eu falei 2003, mas acho que foi 2003 a compra, acho que foi 2005, 2006, mais ou menos. Então era mais ou menos, foi um ano antes da compra da Procter, que a Procter adquiriu a Gillette. E aí e lá eu fiquei até a aquisição, né? Então, aí de repente, o nosso mundo, ficamos sem chão ali, porque a Gillette era uma empresa, apesar do seu tamanho, ela era enxuta em número de pessoas e era todo mundo muito unido. Até hoje assim, a gente, quando encontra as pessoas, parece que você não fala com elas há um mês e você não fala há 10 anos e é muito bacana isso, é até difícil de explicar. E aí veio a Procter, né, um transatlântico, né, incorporando uma lancha. Super estruturada. Eu lembro até hoje a gente tendo reuniões para falar de 9 meses para frente, né, todo o plano de 9 meses para frente. Então foi um choque de processo, né? E eu fiz parte do comitê de integração das empresas, então também aprendi bastante ali de choques culturais e como é que a gente resolve isso. E aí a Procter também sou muito grato, tive profissionais muito bacanas que cruzaram o meu caminho. E a Procter era o contrário, a Procter tem um plano extremamente estruturado de carreira. Então, a primeira mudança foi que o trade lá era por categoria e não por canal, né? Então, aí eu deixo de ser o trade varejo e você trade de Sensory Mac3, que era o que a gente chamava de sistemas de barbear, né? Então, extremamente importante ali para a rentabilidade das companhias. E aí trabalhamos num time multifuncional, liderado por marketing, né? E aí você tem logística, você tem um representante de cada área ali, de demanda, de marketing, etc., dentro de um time multifuncional. E aí, devido ao plano mega estruturado, obrigatoriamente toda pessoa que estava nessa cadeira precisaria ter passado por vendas. Só que como a gente veio de uma aquisição, a gente entrou ali sem passar por vendas, mas falou, você precisa passar por vendas. Então, fiquei 1 ano e pouco ali nessa cadeira de trade e aí fui encarar vendas. E aí foi legal, porque eu tinha sido trade varejo, depois virei um trade categoria e fui ser vendas para atacado e distribuidor. Nossa, que era um canal que eu conhecia um pouco menos, né? E aí me mudei para Campinas, né? Fazia o setor o interior mais próximo aqui de São Paulo, né? Dividia com uma pessoa que fazia o interior mais distante ali, Ribeirão. Então eu cuidava de Campinas, Sorocaba, e chegava até Poços de Caldas ali, atendia o Vila Nova, que é um monstro ali também de atacado. Então, para mim foi muito bacana. Consegui fazer um 360 ali. Eu já tinha trabalhado nas áreas internas, trabalhei nas externas, de vários formatos diferentes. E aí eu recebi um convite, aí também um outro choque cultural gigantesco para ir para a Nokia, né? E aí sai de bens de consumo de alto giro, né? Aí vou para o mundo mais que o Ney estava contando aqui, de bens duráveis. E aí sai de uma americana que
cada caixa importa de venda e vai para uma finlandesa que basicamente um self-work ali, é você que faz o seu trabalho, não fica ninguém na sua jugular para você entregar, e você tem que entregar. E aí um modelo de negócio absolutamente diferente, e foi bem no momento, isso foi 2008, mais ou menos, 7, 8, chegada da Oi no Brasil. Então eu estava lá, a gente vendia aparelho celular, eu cuidava da conta da Claro, e começa o desafio de subsídio, acabar subsídio para aparelho, porque a Oi vinha com a mensagem de desbloqueio, etc., e aí começa, na verdade, o problema da Nokia. Né? Ali naquele momento, para você ter uma ideia, estou falando de 2008, a gente tinha 40% do share global de celulares. Né? Então, era grande marca. Era difícil você imaginar um problema na Nokia. Né? E aí começa a migração para serviços. Né? Eles também já tinham entendido que aparelho não era uma fonte eterna mais de dinheiro. Então começa toda a parte de Nokia Services, de Maps, de Music, que não vingou, né? Acabou não vingando. Ainda dentro da Nokia, eu tive a oportunidade de ir para uma área um pouco mais global. Né? Eu tinha, naquela época, um desejo, talvez, de ir para fora. E aí eu fui para uma área chamada Channel Development. E num cenário que Procter eu tinha tudo que era informação de sell-in, sell-out. E você vai para uma Nokia, para o mercado de tecnologia como um todo, que até hoje sofre com informação. Né? E então o meu papel era ali tentar organizar as informações para poder fazer custo de venda por canal para definir investimento. Né? Então ia lá, sentava com um ponto frio na época, ia até o Rio, negociar com eles, e não é negociar financeiramente. Cara, pô, eu preciso da sua informação. Ele fala, legal, o que você me dá? Porque pedir informação todo mundo pede. Então a gente criava ali um pacote de devolver para contextualizá-lo dentro do mercado dele, para poder também ajudá-lo no desenvolvimento dele. Né? Então, meio que um ganha-ganha ali de relação informacional. E aí, só que aí veio a crise de 2009. Né? Foi a grande crise de 2009, os projetos começam a parar e tal, e aí eu comecei a sentir, putz, acho que aqui tá arriscado. Né? E aí comecei a olhar para fora, vivenciei um ano num projeto familiar, né? Meu tio é um empresário e estava o tempo todo me chamando ali, passei um ano com ele ali, foi muito bacana também, uma outra vivência. Cheguei numa empresa, sento na mesa, a mesa não tem nada, não tem caneta, não tem notebook, não tem nada. Falei, tá, mas para quem que eu peço isso? Né? Eu nunca me preocupei com isso. Né? Então, vivenciei um ano, eu era responsável, um gerente geral ali de uma gráfica, né, que rodava o jornal Folha de Alphaville, né, que é o jornal deles, e também vendia para rodar jornais de terceiros para ajudar também no ROI da operação. Então, era o meu trabalho ali, era coordenar a operação, e aí a operação rodava de madrugada, então o telefone tocava 3 horas da manhã porque a máquina parou. Então, assim, outro mundo. Só que aí eu também senti falta do que eu estava acostumado ali, dessa bagunça de trade, a bagunça no bom sentido. E aí voltei a olhar para o mercado, combinei lá para não ter problema familiar, né? Falei, eu vou voltar a olhar o mercado. E aí foi quando eu mudei o lado de mesa, né? O Ney contou ali também que teve uma boa parte de indústria e aí depois veio para a parte de agência. Foi o que aconteceu comigo, isso em 2010, quando eu conheci a Ability, né? Que também é uma referência ali de agências, como já era a Pop também. E foi bacana para mim, porque era uma agência super estruturada e eu tinha uma visão míope. Eu nunca tinha vivenciado a agência, porque mesmo sendo trade nas indústrias, eu nunca fui responsável direto pelo time de promotores, né, ou pelo time de merchan como um todo. Eu era o cara mais de trade canal, categoria. Eu era o cara que negociava as ações para depois serem implementadas. Então, foi um super choque. Eu lembro até hoje, minha entrevista com a Tânia, que era a proprietária, e eu lembro, olha a heresia que eu falei para ela, e mesmo assim ela me aceitou. Eu falei para ela, ela perguntou, como você acha que vai ser o choque cultural, né, da sua vinda para cá? Eu falei, não, eu estou acostumado já a desenhar as ações, implementar é mais tranquilo. Eu falei isso, cara, e ela mesmo assim, ela me aceitou, né? E acho que ela falou, coitada, ele não sabe o que está falando, né? Inocente. Mas acho que ela viu alguma coisa ali que eu podia agregar e foi uma jornada incrível também. Aí comecei com a conta da HP,
né? Então já vinha de Nokia, então comecei com a conta HP, depois acabei virando um broker de contas. E essa jornada foi, e aí teve a compra, né? Foi para minha segunda aquisição, aí a Contex compra a Ability, né? Mais um choque cultural. Mais um choque cultural, de uma empresa, era uma gigante na época, devia estar com 120, 130 mil funcionários, só que era uma empresa absolutamente de call center, que comprou um negócio de trade, e sim, foi bastante tumultuado. Foi um período bem complexo ali da gente manter o modus operandi de Ability. Imagina você dizer para alguém que o processo dela não funciona para você, ela fala assim, mas funciona para 130 mil, não vai funcionar para 4, 5, 6 mil, que era o que a gente tinha. Não vai funcionar. Né? Então foi um grande embate aí, mas acho que no frigir dos ovos a gente conseguiu por um bom tempo não ter nenhuma perda para os clientes. Né? E aprendi demais também, a gente aprende demais em crise. Né? A gente aprende mais quando bate a cabeça do que quando dá certo. Fiquei aí 9, 10 anos na Ability, e aí foi quando eu conheci a Pop. Né? Então eu sou um cara de poucas empresas, acho que o Ney também tem essa história, né, de poucas empresas, mas talvez porque a gente vista a camisa de um jeito que você fala, cara, eu vou aqui até o fim, né? E as coisas acho que acabam acontecendo naturalmente, os crescimentos e tudo mais. Então, e vejo que é um choque dessa nova geração, né? Essa nova geração ela já entra pensando nos próximos 2, 3 passos, sendo que a coisa às vezes flui de um jeito mais natural do que você está preocupado ali com os passos. Né? Como eu falei, a empresa que eu mais cresci foi a que não tinha um plano estruturado de carreira e as coisas sempre aconteceram. Então, com o Ney que nada vence o trabalho. Né? Então, e aí estou aqui, Marcião, estou há quase 4 anos e meio aqui já. E aí eu entrei aqui em dezembro de 19 e março de 20 chega um negócio chamado pandemia. Então também um choque gigante. Todos nós aprendemos muito também. Tivemos que reaprender o trade também, reaprender, né? Tudo, e a gente fez aí juntos diversas implantações no meio da pandemia, algumas gigantescas. Mas assim, sou muito grato assim, à minha história, grato a você também por ter aberto essa porta para mim, você, o Amir, naquela oportunidade, e estou aqui muito feliz e pretendo por muito tempo ainda estar por aqui. Sou muito grato a tudo. Bom, depois dessa história toda dos dois, tão bacana, né, de construção, de aprendizagem, como é que é hoje, Ney, essa vida de diretor de operações? Quais são os desafios? Porque, diferentemente de uma indústria, vocês têm aqui a responsabilidade de comandar operações de campo, de diferentes segmentos de negócio, em diferentes canais de venda. Então, isso traz uma complexidade. Mas, ao mesmo tempo, traz um aprendizado constante. Como é que funciona isso, na tua visão? Olha, Márcio, eu acho que, assim, quando você vem, por exemplo, a minha escola era da indústria, né? Eu vim de bens duráveis. Aí, cuido de Samsung, bem durável. De repente, eu estou na cadeira de diretor. E aí eu falo, cara, beleza. Como é que eu vou gerenciar tudo isso aqui, né? Cuidar disso aqui tudo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho contas de home center, né? Para construção, da AkzoNobel, por exemplo, e eu tenho o canal pet, farma, bens duráveis, e o trade para cada canal, no final do dia, ele tem sua peculiaridade, porque você olha para o consumidor, a necessidade que ele tem ali, como é que você gerencia isso? Eu costumo dizer o seguinte, não existe ferramentas escaláveis, né, que você consegue sim usar a tecnologia a seu favor, que é super importante, na captação das informações, mas o melhor de tudo isso são as pessoas. E o quanto, por exemplo, aí vai aparecer um jabá novamente, a Pop investiu nisso, né? Quando a Pop acreditou que as pessoas fazem a diferença nisso. Quando eu olho para a minha cadeira hoje como diretor, eu vejo que a dependência que a gente tem ainda da tecnologia, e sempre vai ter, mas o quanto as pessoas fazem a diferença. Então, o engajamento é você conseguir fazer com que as pessoas acreditem no propósito, Márcio. Sabe assim? Sim. Quais são os horizontes, quais são os valores que a gente tem. E isso é contagiante. É você olhar para a pessoa de trade da indústria e você se pôr na cadeira dele. Eu vim de lá, né? Claro. Então eu sei como é que é. O cara tem budget pequeno e às vezes
não sabe o que ele precisa. Às vezes ele não sabe. Então, nós, como especialistas desse lado, cara, como é que eu ajudo a indústria e o varejo a crescer? Obviamente que eles têm muita informação, muito qualificados, né? Eu costumo dizer que a indústria ela tem um nível de maturidade diferente do varejo. E dependendo do tipo de canal, quando você vai para a farma, você tem muita informação. Quando você vai para bens duráveis, você não tem nada de informação, né? E aí você fica assim, tá bom, beleza, para onde eu vou, para que caminho eu vou? E passa desde a gente conseguir fazer uma estratégia muito bem organizada, né? Um planejamento, definir quais são os OKRs. Então, quando eu olho para essa cadeira de diretor, eu entendo que a gente tem que ser um facilitador. Eu entendo que a gente o nosso protagonismo aqui, ele é você conseguir ter aquela linha tênue e dizer o seguinte, cara, para onde nós vamos? Como nós vamos fazer? E não deixar perder o foco, né? Uma coisa que eu ouço muito do meu chefe, né? Ele fala, cara, não podemos perder o foco, né? Brincadeiras à parte, meu chefe está sentado do outro lado da mesa. Mas porque hoje eu olho o quanto isso é importante. Então, quando você fala da cadeira de diretor, primeiro as pessoas acham assim, nossa, está muito distante de um promotor. Não está, a gente já contextualizou essa aqui. Você tem a possibilidade de chegar lá. A outra é quando você está nessa cadeira, é quanto você pode ajudar, quanto você pode servir. Né? Como é que você pode chegar lá e falar, cara, eu preciso servir os meus clientes, entender o cliente do meu cliente, entender o shopper, né? Muito importante. Gente, e esse meio do caminho passa o seguinte, como a gente vai levar a empresa, como é que a gente vai conduzir. E hoje é uma coisa que eu aprendi muito aqui na POP, é o quanto as pessoas são importantes, o quanto a gente valoriza, é gente que faz ter resultado. Né? Eu tenho um time de gerentes extraordinários, né? São incríveis, um time a gente chama de área de apoio aqui, né, na POP, mas assim, são pessoas que dedicam a sua vida a cuidar de gente, a cuidar de pessoas que vão Tem dar que gostar resultado. de gente, né, para trabalhar nessa área. Se você perguntasse a cadeira de diretor para você hoje, como é que ela é? É servir múltiplas pessoas e a sua diversidade, né? É fantástico você ver e ter, eu costumo dizer o seguinte, aquela plaquinha na minha mesa assim, eu posso te ajudar, ela tá lá, porque quem passa na sua mesa não vai trazer só notícia boa, vai trazer muito mais problema. Você vai errar muito mais do que acertar. Você aprende com isso. E como você tem a gente começa a se tornar um especialista, porque a gente tem tanta diversidade aqui dentro da POP, tanta informação. Eu tenho aqui o canal Farm, eu tenho o Pet, eu tenho o canal de material para construção, eu tenho o canal alimentar. A gente está olhando para o supermercadista e investiu teve um faturamento de 1 trilhão. Imagina você conviver com isso. É o que o Fábio falou, é o cara cobrando caixa a caixa, frente a frente. Ah, não, aqui é uma venda mais consultiva. Ah, a gente vai para material para construção, você fala assim, não, mas material para construção não é nada. Como não? É fazer a reposição e você também fazer, tentar extrair do consumidor o que ele precisa. Uma venda super consultiva, né? Muito, né? E a gente não imaginava. Então, quando você olha para esta cadeira, eu acho que ela te dá a pluralidade de você poder trabalhar ainda mais, trazer iniciativas. E é muito divertido, Márcio. É muito divertido. E aí eu volto a falar, nada vence trabalho. Mas é muito divertido. No final, assim, a gente olha, as pessoas estão conquistando as coisas. Comprando suas casas, aumentando a família. Imagina eu falando em aumentando a família, né? O Ney tem 5 filhos. Não, na verdade ele 6. Eu tenho 6. Desculpa, são 6 e um cachorro ainda. Então, gente, e adoro o trade marketing, adoro gente, né? Um dia só. Mas assim, no final do dia é isso, trabalhar com que... Falam que tem uma frase, eu acho ela meio... olha, no dia que você amar o que você faz, você nunca mais trabalha, né? Eu vou dizer que eu sou muito feliz assim, por poder ter essa oportunidade de aprender essa função, nessa cadeira. É muito bacana. Muito bacana. Que legal.
Que legal. A gente brinca, né, Marcelo? Que ninguém liga para dar bom dia. Né? Quando o telefone toca, ninguém liga para dar bom dia. Como é que você está? Você está bem? Não, então era só isso. Né? Não é. Operações é muito quente, né? É muito quente. Sempre é muito quente. E muito você dinâmico. apaga um foco, aparece outro. E de verdade, é o que ele falou, mas como a gente gosta disso, cara, nosso papel é... É o que motiva. E eu digo o negócio, independente da sua cadeira e da sua área, né? Vai prosperar quem resolve mais problemas. É bem verdade. Não importa. Assim, você vai ganhar proporcionalmente ao tamanho dos problemas que você resolve. Né? Seja em qualquer área bem verdade. Né, da vida. E, Fábio, me conta, você, nessa função, nesse negócio, né, a gente tem que administrar pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. O Brasil é imenso e você tem lá gente trabalhando em Cuiabá, mas também tem gente trabalhando no Pará, tem gente trabalhando no Rio Grande do Sul. Como é que é essa dificuldade? Conta pra gente. Olha, Marcião, pegando um pouco do Ney, né? Nosso negócio são pessoas e a gente precisa ter processos muito claros para que essas pessoas possam ter uma vida tranquila. E o tranquila que não é o tranquila bem entre aspas, que é um tranquila para que elas possam focar no que elas têm que resolver nas lojas, que já é muita coisa. Então, acho que a gente brinca, né? A gente tem que facilitar. Nosso papel é atrapalhar o mínimo possível, né? E deixar a vida do promotor, do supervisor, do time de campo como um todo mais fluida. Né? Então, eu acho que, primeiro, como você falou, tem um desafio multicanal aí. Né? Acho que antes até da distância geográfica, como que eu determino ou como que eu digo para o promotor o que ele tem que fazer? Como que eu descubro, antes de eu dizer, como que eu descubro o que ele tem que fazer? Né? Então, como o Ney falou, a gente tem clientes de todos os segmentos, né, dos mais distintos possíveis. Então, acho que a primeira coisa eu lembro quando eu cheguei na POP, minha primeira pergunta para os meus gestores individualmente foi assim, sua operação está indo bem? Tá. Por quê? Assim, o que o seu cliente, o que o nosso cliente agora olha para dizer assim, tá tudo bem porque isso aqui tá bom. E aí você vai chegar nos KPIs do cliente. E o KPI ele pode ser tangível ou não em alguns casos. É verdade. Né? Mas a gente sempre tem que buscar os tangíveis. Porque e variam, apesar de ter muita coisa básica, varia de negócio a negócio, cliente a cliente. Varia. Você tem negócios que o inventário tem uma sensibilidade muito maior do que em outros. Né? Você tem categorias com datas de validade, que você tem um problema gigante ali. Então, beleza, você determinou aquela cesta de KPIs. Né? É uma outra coisa que eu costumo dizer, a gente fala muito aqui, não tem nada que se você não colocar a lupa, botar foco, não melhore. Não tem nada que não melhore. Né? Pode ser a sua saúde, que se você falar, não, eu vou focar nisso, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer academia, eu vou fazer esporte, vai melhorar, mas você tem que focar. Né? Uma vez eu tomei uma tijolada, estava fazendo um trabalho de coach, e ela me perguntou assim, mas o que você faz na academia? Você faz algum esporte, alguma coisa? Eu falei, não faço. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho tempo. Ela falou assim, não, tempo é questão de prioridade. Né? Então, eu acho que o nosso papel é fazer o nosso time toda a cadeia, direcionar o esforço para o que vai mudar o ponteiro do cliente, né? Vai mudar e vai entregar o resultado que o cliente espera. Então, eu acho que a gente passa, primeiro, por essa definição de KPIs, depois um planejamento, e aí, como você falou, a gente tem gente no Brasil inteiro. Então, eu preciso saber o que o promotor que está em Cuiabá tem que fazer para virar aquela loja que ele atende naquele KPI. Então, esse é o nosso trabalho, meu, do Ney e do nosso time de gestores, coordenadores, analistas, de deixar isso mastigado para o time. Sim, porque o promotor, o cara que está na ponta, ele está ali administrando um monte de coisa no ponto de venda. Ele não pode ter que interpretar um relato, ele não vai ter tempo para isso. Então, tem que vir para ele assim, cara, aqui ó, são esses KPIs, é isso que está errado, você tem que chegar aqui. Se você não conseguir, me avisa. Né? Parece super simples essa cadeia, né? Mas não é. Acho que um outro pilar importante, Marcelo, é a capacitação do time, como o Ney também colocou. Assim, são pessoas, a gente tem toda uma parte de engajamento e tem uma parte técnica que eu preciso dar esse conhecimento à distância, como você colocou. Sim. Então, hoje, a gente tem a felicidade de ter uma academia de ensino à distância muito forte, né? A Academia POP, mas também o trabalho de instrutores locais em vários momentos, né, para essas intervenções quando se fazem necessárias. Então, e você só vai descobrir se faz necessário se você mapear.
Então, por isso que eu falo, tudo passa por mapeamento, né? Tudo passa por informação. A gente tem um problemão, muitas vezes, para ter informação de venda, informação de fora, mas a informação de dentro a gente tem. Então, é como é que a gente trabalha essa informação interna de modo a gerar os insights ali para o time de campo. E aí você tem, Marcelo, acho que eu falo muito do supervisor, né? Quando você fala de gestão à distância, eu falo assim, o promotor, na sua grande maioria, a POP, ou seja, qual for a empresa que ele trabalha, ela é personificada no supervisor. Sem dúvida. Se o supervisor trata ele bem, a POP trata ele bem. Se o supervisor trata ele mal, é a POP que trata ele mal, porque não vê que o supervisor está tratando ele mal, né? Então, eu vejo este elo, né? O supervisor, ele é um cara essencial para que tudo isso funcione, né? Para que a estratégia que a gente pensa aqui dentro ela seja executada e que o promotor, como ele falou, a gente tem que ter o time de campo engajado. E o supervisor é o cara que mais engaja no dia a dia. Ele está no dia a dia ali, seja aonde for do Brasil. A gente não consegue estar em todo lugar. Gostaríamos, inclusive, de viajar mais até do que viajamos, mas é muito difícil, porque tem muita coisa para ser resolvida. Então, acho que, tentando responder um pouco a sua pergunta, de forma não tão sucinta. Não, mas a resposta não é simples, né? Eu acho que passa por esses pilares. Acho que planejamento aqui de identificação e plano de ação para os KPIs, capacitação e entregar esse pacote para o time de campo de forma simples. As mensagens têm que ser simples, porque ele não tem o tempo, né? Acho que o grande problema que tem que resolver é achar que todo mundo tem o tempo que a gente tem de escritório. E não tem, né? O promotor está lá brigando para abrir o estoque, para a empilhadeira, para o encarregado que dificulta a vida dele muitas vezes. Então, assim, ele está ali administrando uma série de... O promotor da concorrência tentando tomar o espaço dele, a falta de produto em alguns momentos. Como é que ele... Então, assim, não pode ser... O nosso lado tem que ser o lado simples, para que ele consiga entregar o que a gente espera. Você sabe que eu queria adicionar um negócio no que o Fábio falou, acho que eu concordo com tudo que ele falou, eu só adicionaria uma coisa que acho que é importante. O Brasil, Márcio, ele é muito diferente. Quando você sai daqui... Regionalmente. Você sai daqui, você vai para o sul, então, você nasceu, é diferente. Nordeste, Norte, né? Diferentes Brasis, né? E aqui em São Paulo, você sai da Zona Sul para a Zona Norte, você tem um comportamento completamente diferente. Quando a gente fala de gestão à distância ou ali na região, eu entendo que essa questão de conhecer a região, conhecer o público, entender a vida lá, como ela funciona, ela é muito importante. Passa por tudo aquilo que o Fábio colocou aqui muito bem. Sim, você tem processo, sim, você tem... Mas como é que você chega lá? Porque hoje é o seguinte, hoje quando você recebe uma demanda, você vira lá e fala assim, poxa, tem lá uma meta, um KPI que o cara tem que bater o share. Legal. Mas como é que é bater o share? Disposição, canal Farma, lá em Belém do Pará. Como é que é a geografia da loja? Como é que funciona? Tamanho da loja. Ganha o jogo quem treina melhor, quem capacita melhor, que entende melhor qual é o desafio da região. Então, quando você olha para isso, e aí essa é a grande vantagem, por exemplo, dessa cadeira hoje. Quando eu olho para a nossa cadeira, a gente tem conhecimento de outros canais, de outros clientes, a gente sabe o que deu certo, sabe o que deu errado, como aprimorar. Isso é muito, muito bacana. Então, no final do dia, assim, passa pelo promotor, passa pelo supervisor, pelos cargos de liderança no geral, mas quanto mais a gente capacita as pessoas, quanto mais a gente usar a tecnologia para isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, você entra numa loja, se você tivesse uma visão de cima e olhasse todo mundo trabalhando, o que todo mundo quer ali naquela loja? Fazer o seu papel para poder bater os seus objetivos. Só que tem alguém aqui, né, olhando para essa máquina, dizendo assim, cara, tudo isso precisa dar certo. E aí entre os desafios, né? Onde as pessoas não se conciliam, onde não entenderam a vida como ela é, não entenderam que às vezes o promotor vai ter que ajudar o encarregado da loja a fazer outras coisas para... Não, mas cara, como assim o promotor? Quanto mais relacionamento ele tiver na loja, mais fácil vai ser o trabalho dele, melhor vai ser. Então, gerenciar tudo isso é sensacional. E quando a gente fala de dados, então, sobre essa demanda, é dizer o seguinte, qual a decisão que a gente toma?
Qual é o melhor dado que existe? Tem o dado do varejo, regula ali, né? Usa isso como moeda de troca para negócio, tá tudo certo, é um modelo de negócio. Quando você vai para fora do Brasil, por exemplo, na Colômbia, eu recebi a venda, Márcio, não só do produto da Lenovo, mas de todo mundo. Dos concorrentes também. Dos concorrentes também. E aí eu falava assim, isso é uma maravilha. No Brasil Queria isso é eu ter impossível. isso, um negócio desse aqui. Mas é tão maduro que o cara fala assim, você quer vender mais? Aqui, ó. Minha loja funciona assim, essas são as lojas, estão aqui os produtos, a venda é com você. O varejo, ele trazia coparticipação para a gente. Então, eu imagino que é assim a vida do promotor na loja. Que ele tem nível de informação, de acesso, que muitas vezes nós não temos, claro. E a gente nem tem condição de captar tudo aquilo. Então, é muito importante a gente passar por essa... Quando a gente olha para essa pergunta e tentar traduzir ela de uma maneira simples, ela é bem difícil, ela é bem complexa. Mas olha o quão maravilhoso é. Se a gente, e aí um recado que eu dou para os profissionais de trade. Olha para a câmera, se aproximem recado, cada vez mais do seu parceiro, para que a gente possa realmente chegar juntos num resultado comum, entendendo sim como é que como é que funciona a região, como é que funciona o canal, como é que a gente controla isso e como é que a gente acerta, né? Como é que a gente é mais produtivo, assertivo, para que a gente possa realmente fazer uma entrega melhor. Porque a vida como ela esse é o grande... As ferramentas já existem, treinamento, segmentação, captação, aí a gente pode usar diversas, mas quem treinar melhor, quem capacitar melhor, quem tiver o melhor planejamento, vai vencer, vai ser mais rápido, mais estratégico, né? Eu costumo dizer isso. Então, o profissional bem capacitado, ele muda o ambiente. Você chegou no ambiente, você está acostumado a fazer o podcast, Márcio. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui com você, aí ninguém vê o bastidor disso, né? Como é que é a preparação, Isso é muito legal, é muito bacana. E a tecnologia, vale para os dois aí. O mundo está mudando rapidamente, né? O varejo também muda de uma forma muito intensa. A gente durante a pandemia, teve promessas que o varejo físico ia acabar e etc. E a gente viu que, na verdade, não foi assim. Como é que vocês veem a evolução do trade marketing aí nos próximos anos? Falando mais de Brasil, né? A gente se espelha muito no que acontece, principalmente no mercado norte-americano e tal, mas como é que vocês veem que a gente vai evoluir do ponto de vista de uso de tecnologia, de hábitos de compra e de consumo? O que vocês antecipam aí, fazendo um exercício de futurologia? Bom, Marcial, primeira coisa, acho que cada vez mais o nosso negócio, assim como a grande maioria dos negócios, ele é data-driven, né? Então, eu acho que o primeiro grande desafio que a gente vai ter, já temos, né? Na verdade, como que eu manejo essa quantidade de dados gigantesca, cada vez maior, e como que eu correlaciono isso para entender o que cada alavanca que eu mexer aqui, o que ela mexe lá, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio que a gente tem tecnológico aí, né? Porque, parece simples, integra os dados, e só a integração já não é um processo simples, né? E depois, como é que você correlaciona o inventário com o ponto extra que eu coloquei, com o share que eu ganhei ou perdi, mas eu tive ruptura, não tive, teve ação de concorrente, não teve. As variáveis são imensas, né? O número de variáveis é imenso. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Quando você fala de tecnologia, ele vai fazer esse problema aumentar, né? Porque cada vez mais a gente vê a captação de informações via IoT, né? A inteligência artificial já cada vez mais presente, ainda de forma rasa, na grande maioria dos segmentos, mas ela vem para ficar. Estamos aprendendo ainda. Está todo mundo aprendendo, mas ela vai certamente revolucionar muito o mercado como um todo, né? Mas, então eu acredito no IoT, né? Captando informações e aumentando ainda mais esse número de variáveis que a gente vai precisar correlacionar. Então, acho que esse, para mim, é o primeiro e principal desafio tecnológico aí quando a gente fala de trade. Eu gosto eu sou um amante do varejo, né? E eu acho que quando a gente fala do varejo, veio a pandemia, né, Márcio? Não, ninguém estava preparado para... Aliás, tinha algumas indústrias e alguns varejos que se destacaram, né? E a gente sabe bem como foi isso. Mas aí, de repente, fala, varejo físico não vai virar mais. Só que esqueceram a força da natureza humana, né? E aí
Hoje você vê o phygital, muito importante, muito Sim. mais evoluído. Você vê É diferente, né? É diferente do que era. Você vê as redes que mais cresceram, o forte delas não era o digital, né? A gente olha para o mercado, a gente vê redes crescendo exponencialmente. É um grupo Carrefour, por exemplo, o cash explodindo, a loja física cada vez mais oferecendo para o consumidor facilidade, agilidade, porque é isso, você não quer gastar tempo comprando, o consumidor chega mais esclarecido na loja, consumidor fazendo compra de mais de um lugar, né? Busca de oferta, como é que você atrai esse consumidor. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente olha a gente fala assim, pô, vamos olhar para o Brasil. O Brasil, a tendência começa um pouco lá fora, ela vem, aí quando ela vem para o Brasil, ela sofre um impacto, né? Novamente, o Brasil ser grande como ele é e os desafios que ele tem. Então, quando eu olho para isso, eu olho o seguinte, dados são extremamente importantes, mas como você analisa esses dados? Qual é a atitude? Tem gente que tem dados diversos e fala, cara, não, como é que eu vou mapear esse consumidor e como é que eu vou atacar ele? Eu começo, quando eu acordo como consumidor e eu vou me deitar, quantas vezes fui impactado e o que me levou, por exemplo, à loja física? O que eu quero, né? Tem aquele cara que é imediatista, tem aquele cara que gosta de ter experiência, tem o cara que já está acostumado a comprar pela internet, mas quando ele tem um problema, confiança, né? A gente pegar o Mercado Livre, cara, você compra tudo em alguns minutos, horas às vezes, está na sua casa o produto que você comprou. É sensacional, mas tem gente que não confia, né? Tem problema. E aí você vai numa loja, você pega, por exemplo, uma Magazine Luiza, que investiu pesado, um dos principais varejos aí, no digital, referência, tecnologia, e aí começou a sofrer em lojas físicas, viu que tinha que fazer um investimento, viu que tinha que olhar para isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, você tem que estar de olho no como o consumidor, nessa geração nova que chega, como é que ela compra, qual é o processo dela. Eu não acredito no fim da loja física. Eu acredito muito na experiência do consumidor. E depende muito da categoria. Você vê, olha, a Canal Farma. A gente tem mais de 200 mil farmácias no Brasil. Pelo amor de Deus. E abre cada vez mais. E quando não abre, elas se reformulam para poder... Agora está vindo a história de ter médico dentro da farmácia, você ter outros tipos de itens, serviços lá. Isso é fantástico, porque quando você vai numa farmácia, quanto tempo você fica numa farmácia? Quanto tempo você gasta dentro de uma farmácia? A compra é muito rápida, você fica minutos ali dentro, né? Você vai num cash, você vai ficar horas ali dentro, né? Muito grande, mais fácil de comprar, diferente de um supermercado. Então, containers dentro de condomínio. Acharam um negócio. Cara, é mais caro o produto que está ali, você desce, mas você está com a comodidade. Conveniência na veia. Por quê? Quem pensou nisso, o cara está lá, está com um problema, ele precisa pegar na hora. Então ele desce, o elevador vai lá e pega. Né? Então acho que assim, quando eu olho para o varejo, olhando para o nosso negócio, vai ganhar o jogo quem entender rapidamente as oportunidades. As oportunidades estão nos dados, sim, estão em como o comportamento do shopper é muito importante e como eu me capacito para poder fazer com que essa venda eu seja mais assertivo, execute melhor. Inclusive, a gente teve uma reunião sobre isso ontem, né? Ser estratégico, mais rápido, eficiente, quem é mais leve, tomada de decisão, pensando no modelo de consumo. Os varejos regionais, Márcio, tem crescido absurdamente. Entre os 10, você vê, os nacionais, são poucos que estão lá. Você olha lá, supermercado PH. Você fala, cara, quem é o supermercado? Uma potência. Olha a outra potência. Então, assim, eu tenho que entender como é que funciona o poder de consumo, né? Eu falo até para os meus gestores, né? E para o time de campo, eu falo, cara, entenda qual é o comportamento. Se você entender isso e trabalhar bem essas informações e você for um facilitador, você vai ganhar o jogo. Então,
varejo, na minha opinião, varejo, as lojas físicas, elas vão estar cada vez mais integradas com a tecnologia hoje, e isso vai ser fantástico. É você poder comprar um produto aonde você estiver, trocar onde você quiser, ser bem atendido, porque é isso que a gente precisa. Foco na experiência. Foco na experiência. E outra tendência, né, Márcio, que já é uma realidade, na verdade, quando a gente fala de tecnologia aplicada ao trade, né, em busca de eficiência operacional, é o próprio reconhecimento por imagem. Né, Sem dúvida. Que hoje, a gente lá tinha um promotor fazendo coleta de 40, 30, 40 minutos, e hoje ele tira 3 fotos no ponto de venda, e essa informação ainda mais completa, né, porque ela acaba abrangendo todos os SKUs ali daquela categoria, a gente tem essa informação dentro de casa também. Né, eu digo a gente aqui porque a gente já opera com alguns projetos já com reconhecimento por imagem, mas é mais uma tecnologia aplicada aí à eficiência do trade, né? É a confiabilidade na informação, né? Acho que a gente pode tirar todo o ruído que existe entre a informação que tem no campo para dentro de casa. E você ser ágil o suficiente para realmente ser produtivo, para usar o tempo do promotor, do colaborador. Que é super importante, é custoso, na verdade, também esse tempo. Então, quanto melhor aproveitado lá para execução, para conquista de espaço, melhor. Eu costumo dizer, a gente fala muito aqui da melhoria contínua da execução, né? E quando a gente olha para isso, cara, se destaca muito a gente conseguir fazer com que a gente captar informação, que você, né? O reconhecimento de imagem, né, Fábio? Ele agiliza isso, te dá, né, profundidade, diminui o tempo. Mas como é que você faz também o promotor executar melhor? E aí passa pela liderança, o supervisor, conseguir olhar aquilo que o promotor está fazendo, mas o supervisor, para tantos promotores, como é que a gente faz isso? Então, hoje eu olho, Márcio, a gente vê uma oportunidade muito grande, quem é que consegue, de uma maneira muito simples, olhar o que o promotor está fazendo e dar feedback para ele. E aí a gente traz uma inovação aqui dentro de casa incrível, que é o MCE, né? Que, novamente, melhoria contínua da execução, que passa entre capacitar, auditar, dar o feedback do que precisa ser corrigido em loja, sem aumentar o tempo de coleta. Olha aí, o feedback sistêmico, né? O feedback sistêmico e para 100% e censitário, né? Para 100% da equipe. Então, além de, como a gente falou, tudo que a gente já falou por aqui, né? De capacitar, de passar a informação de forma clara para o time da ponta do que tem que ser feito, você também tira a pessoalidade, né? Porque muitas vezes cada um tem o seu bom, o seu ótimo. Quando você tem a mesma célula auditando a operação inteira, é uma célula isenta, como é o caso do MCE, e esse feedback chegando sistemicamente diretamente ao promotor, isso aqui está bom, isso aqui tem que corrigir e tal. E além do que, o promotor sente que está todo mundo olhando o trabalho dele. Porque você citou... Sente valor do trabalho. Você citou o nosso tema geográfico. Né? Putz, de repente eu tenho um promotor numa cidade muito distante que quase nunca ele vai ser uma rota de visita do cliente, mas ele faz lojas importantes, mas geograficamente muitas vezes ele não é um cara mais visitado da operação. Como que ele se sente parte integrante do negócio e sente que alguém está vendo e fala, cara, se eu não for na loja, ele sabe que o sistema pega, mas se eu fizer isso aqui mais ou menos, entendeu? A hora que ele recebe o feedback, cara, no beat do que está acontecendo, ele fala, cara... Não, e a produtividade, né? A produtividade, Fabiano. Claro. Você pega, por exemplo, hoje a indústria, ela tem um promotor e ela contrata um auditor para ver se o trabalho está sendo bem feito. Então, você gasta 2 vezes ali, um investimento muito absurdo. Caro, né? Então, você pega hoje, se você usar a tecnologia, vamos pegar o reconhecimento de imagem, vamos pegar o MCE, que é uma auditoria, um feedback, capacitação, você está dando para a indústria poder de decisão. Mais do que isso, conhecimento regional. Porque a geografia da loja, você visita aqui uma farmácia aqui e outra lá em Belém, você vai ver a diferença que é. Você entra numa loja aqui de eletroeletrônicos lá em Manaus, você vai numa Bemol da vida e você escuta assim, lá na loja tem mais de 200 aparelhos expostos. Você fala, você tá de brincadeira que tem 200 aparelhos. Tem 200 aparelhos expostos lá. Então você fala, como é que eu resolvo isso? Você precisa usar a tecnologia a seu favor. E hoje aqui, assim, a gente é ousado em dizer que eu falo o seguinte, melhor que você ouvir falar e experimentar, né? Então, e a Pop está muito na frente disso. Acho que é muito legal a gente saber o que tem no mercado, que a gente conhece, né? As indústrias, o que é feito,
e como a gente pode ser mais produtivo. Usar essa fazer tecnologia. parte dessa vanguarda, né? Acho que é importante a gente fazer parte de uma das empresas que lidera isso, essa inovação no trade, e que não vai parar por aí, sem dúvida. Não para nunca. Não para nunca. Esse para mim, é um outro desafio que eu vejo, né, de tendência e de futuro do nosso negócio, é exatamente a experiência do consumidor, como um todo, né? Acho que tudo que o Ney falou aqui tá corretíssimo. E a gente ainda tem muita dificuldade, parece que não, né? Mas assim, é uma experiência minha, né? Fui numa loja anteontem, eu comprar um roteador para a minha internet de casa. Só que eu não sei se é isso que vai resolver o problema. E aí eu perguntei na loja lá, falei, olha, expliquei a situação. Tem um falei, determinado problema. Mas eu não sei se é esse o problema. Eu queria comprar, eu posso, em 7 dias eu posso devolver? O cara falou, não. Eu falei, puxa, mas a lei do consumidor, ele falou, não, só se você comprar online. Eu falei, então se eu comprar aqui eu não posso devolver. Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. Resolvido falei, o então problema. obrigado, eu vou comprar online. Então assim, e vou te falar que estou falando de uma operadora. É desinformação. De uma operadora que deveria... Você vê como tem espaço para evoluir. Exatamente. Ainda, né? Então assim, e se você perguntar lá, mas vocês são omnichannel? Provavelmente a resposta é sim, porque você pode comprar online, você pode retirar. Então, mas as regras ainda não estão muito bem adequadas. Então, e junto com isso vem uma outra realidade que é a de segmentação e de customização, né? Então, hoje, dependendo do site que eu entrar para ver oferta, o que vai aparecer para mim não é o que vai aparecer para você. Porque depende do seu histórico de navegação, depende do... E o trade vai ter que se adequar a isso. O que muda no trade para isso? Por exemplo, hoje a gente sempre falou assim, não, a loja física, né, o trade acaba se não tiver... Hoje eu já tenho vitrines virtuais. Não é a vitrine propriamente dita, é o posicionamento do meu produto dentro do site. Então, nem falou do Mercado Livre. Ou vamos falar de um varejo, uma Amazon, uma Via Varejo. Assim, as empresas ali tem especialistas por trás ali o tempo inteiro. É um leilão. Já funciona assim. É um leilão de espaço para o meu produto ser o primeiro, o seu segundo. Que você vê aparecer. E aí você vai lá, eu vou colocar tantos reais, como se fosse o Ads, um Google Ads, só que interno. Eu coloco X por clique aqui. Aí eu olho lá, meu produto está em primeiro, daqui a pouco não está mais, eu preciso aumentar. Então, assim, é uma nova fonte de renda, não mapeada anteriormente, que está aí. E aí é o trade digital. Então, é o trade se reinventando de falar, cara, como que o nosso mercado vai, junto com o e-commerce, junto com a omnicanalidade, como que eu vou me posicionar e vou explorar essa frente. Então, e oferecer o melhor serviço para o shopper também, mais oportunidade. Porque no fim do dia a gente passa para uma... o que a gente quer com tudo isso? Uma jornada mais fluida e agradável para o consumidor. E é legal falar disso porque todos nós, seja profissionais do trade ou não, somos consumidores. Sem dúvida. Então, acabei de contar uma história aqui que eu fiquei incomodado de não poder comprar na loja física com a mesma regra do online, né? Porque para mim não faz o menor sentido já. Mas ainda temos grandes barreiras aí para superar. E é bacana porque isso traz grandes oportunidades, né? Sim. Tem muita coisa ainda para ser explorada. E olha o quanto tem o poder da comunicação, né, Márcio? Quando você abre um espaço como esse para a gente falar sobre o sistema, imagina aqui a experiência que o Fábio teve na loja física. Ele provavelmente nunca mais volte naquela loja para fazer uma compra, a não ser que ele tenha realmente a obrigação de ir lá. E o quanto ele vai comunicar isso, essa experiência dele. Então, eu digo o seguinte, tem oportunidade, tem sim, mas quando você olha o comportamento e você mapeia isso e você trabalha, você consegue ter uma variação assim, gigantesca de oportunidades aí para pontos positivos, né? Era muito simples resolver isso, né? Se o cara fala, não, olha, pode, né? Aí eu acho que é o digital mesmo funcionando. Acho que a gente tem muito a evoluir, né? Muito a aprender também. Que bom, né? Que profissionais como a gente, como o Fábio falou, somos resolvedores de problemas. Que bom que existem ainda oportunidades. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final, o papo está bom demais, mas eu preciso saber agora, a gente sempre termina aqui o podcast querendo entender quem é a pessoa por trás do executivo.
quando tira o crachá, quando vai para casa, quando está de férias, no final de semana, o que motiva vocês? Que hobby vocês têm? Que atividade vocês gostam de fazer quando vocês não estão na Pop trabalhando? Começa aí, Ney. Cara, quando eu vou para casa, assim, na verdade, é um motivo de tudo, assim, para mim. Sou um cara muito família, né? Bom, você já brincou comigo aqui, eu tenho 6 filhos, né? Apaixonado pela minha esposa, é uma mulher incrível. Inclusive, eu tenho certeza que ela vai assistir, dar um beijo para ela aqui, né? E assim, meus filhos, cara, assim, minha vida é em torno da minha família. Eu sou um cara que amo a Deus, assim, acima de todas as coisas. Tenho uns princípios muito fortes com relação a isso. Óbvio que quando a gente olha para isso, né, isso pode segregar e não pelo contrário. Acho que eu sou um criador de pontes. Dentro disso, a minha essência é essa. Então, estar com a minha família, Márcio, estar com meus filhos, poder gerar valor, né, ensinar e aprender. Eles são... Hoje, por exemplo, eu estou comemorando a data do aniversário da minha filhinha caçula. Parabéns. E eu vejo o seguinte, que eu acho que o motivo que me até faz acordar, faz levantar, são eles. Assim, eu acho que viver é muito incrível. E você ter uma família, ter continuidade, para mim isso é muito importante, né? Você chegar em casa e ganhar um abraço. E você também é jogador de futebol, que eu sei. Olha, eu jogo futebol não tão bem, mas eu tento, viu, Marcelo? Eu adoro esporte, faço academia, jogo futebol todo domingo, adoro uma pelada, né? Jogar ali com a galera, é muito legal. Sou um amante do churrasco. Gosto de fazer um churrasco. O Fábio brinca comigo que na minha casa eu não faço churrasco, é evento, né? Um almoço na casa do Neto. Ele mandou uma foto da churrasqueira dele. Eu falei, o que é? O evento? Não, é um almoço. É um almoço de terça. É um almoço. Amo fazer churrasco, porque eu acho que, assim, novamente, são pessoas que vão aproximar a gente, né? E eu acho que isso, no final do dia, é o que me move a levantar todo dia, realmente. E no final do dia, Márcio, o que eu acredito é assim, que se você tiver seu eu, assim, na sua consistência com vida, com pessoa, tiver um ecossistema muito bom, assim, dentro de casa, cara, qual o potencial que você tem? Como é que você pode, né, melhorar? E hoje eu ouvi de manhã uma frase fantástica, assim, da minha filha falando assim, da minha família: vai com Deus, mas volta logo, né? Esse volta logo é fantástico. Vale tudo, né? Compensa qualquer coisa. Vale. E você, Fabião? Bom, Marcião, eu assim como o Ney, eu sou um cara família, então, assim, sem dúvida, tudo que a gente faz é por eles, né? Então, eu tenho, não tenho 6, Ney, mas eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Vitor de 11 e a Maia de 2, quase 3, né? E tenho também uma esposa sensacional em casa. E tudo que eu faço é por eles, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou chorão, né? Uma das coisas que eu sou é chorão. Então eu preciso tomar cuidado. Se eu começar a falar muito aqui, eu vou chorar aqui na frente da câmera. Assim, o que eu gosto de fazer? Então, além de estar com a minha família, que é um aprendizado constante, né? Então, a gente debate lá em casa as agendas para atender os filhos todos, né? Fico imaginando você, Ney, com 6. Né? Então, meu filho está na fase de ser goleiro. Eu sou Uber. Então, eu sou Uber. Então, meu fim de semana, basicamente, é para acompanhá-lo em jogos e treinos, etc. Alguns dias de semana à noite também. E, em paralelo, tem a Maia começando, né, já falando, já demandando, já. Então, é muito bacana. A gente vai se dividindo em casa, cada um faz uma parte ali. Mas, sem dúvida, é tudo por eles, né? Minha mãe, minha irmã, toda a família. Minha família é maravilhosa. Então, sou muito grato a isso. Que eu gosto de fazer, eu gosto muito de receber em casa, né? Eu gosto muito de estar com os amigos, me arrisco na cozinha para fazer uma coisinha ou outra, mas... Feijoada, especialidade. Feijoada é incrível, Feijoada, esse fim de semana teve, inclusive, cozinhei para o aniversário de um amigão. E é jogador de tênis? Gosto de jogar tênis. Não, jogador de tênis é muito, mas eu jogo, gosto de bater uma bolinha assim.
Gosto de pôquer também, né? Então a gente joga aqui de vez em quando. Então também é um negócio que eu gosto de fazer. Mas é isso, assim, sou um cara simples, Marcião, assim, é pouca coisa para me agradar. Porque o Ney falou assim, bota uma carninha na grelha ali, os amigos, jogar conversa fora é o que me desopila. Marcião, a única coisa que eu não aprecio no Fábio é o time que ele torce. E São Paulino e um corintiano aqui. Eu, no momento que a gente tá, eu nem puxaria o assunto futebol, até em respeito aqui. Mas eu não podia deixar de dizer. Bom, eu como coxa branca, né, eu não posso falar nada. Por isso que eu me senti à vontade. O pessoal, muito obrigado, muito bacana o papo, que legal vocês poderem dividir aí essa experiência tão vasta, né, que vocês têm no negócio com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Obrigado mesmo. Obrigado você, Marcião. Valeu, Ney. E Márcio, novamente, acho que o trade ele é bastante antigo no Brasil, né? Mas o quanto tem oportunidade ainda. E o Popcast, que é esse espaço que a Pop criou, que você idealizou, acho que é um negócio fantástico. Então eu convido todo profissional de trade que puder assistir mesmo as séries. Tem profissionais incríveis, eu não perco uma. Vem ver, porque você aprende muito com isso. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente acaba aqui, então, mais um podcast. A gente está na 2ª temporada. Hoje foi muito divertido. Me sinto em casa, obviamente, falando com esses feras. E você pode assistir esse episódio e todos os outros nas principais plataformas digitais. Você também pode nos assistir no nosso canal, no YouTube, onde você pode ver ao vivo não, com as imagens, o podcast, e nos vemos na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.